Cara, dos pacientes que eu opero, eu tô para te dizer aí que 20% no máximo não tá acima do peso. Mentira. É. Caraca. Então, assim, o cigarro hoje, ele tá começando a se... O cigarro que era o grande vilão de vários tipos de tumor, né? Desde parte de cabeça, pescoço, pulmão, bexiga e tudo mais, a obesidade chegou nele, sabe? Então, assim... E por quê, né? Ninguém entendia essa Começaram inicialmente a fazer correlações de... Ó, paciente mais obeso tendo esse problema, mas o que tá acontecendo, né? Basicamente, e aí é um cara que eu gosto muito dos conteúdos, né? Que é o Peter Attia. Acho que ele é o grande expoente desse novo pensar sobre prevenção e tudo mais. A gente vai ainda falar bastante dele e tudo mais. Uma das coisas que eu achei muito interessante foi essa abordagem da obesidade em relação ao câncer. Ele entende que são 2 grandes fatores que estão influenciando, tá? Primeiro, a insulina alta, o IGF-1 alto e depois a inflamação crônica. Você fala, tá, palavrório, né? Isso é o que você mais vê, às vezes, no Instagram. Você vai falar, cuidado com a sua inflamação crônica. Vamos lá. E de onde vem isso? Vamos destrinchar isso, né? Vamos falar primeiro aqui da inflamação crônica. O que é essa tal de inflamação crônica? O nosso corpo, ele foi projetado para armazenar energia. O corpo meu e o seu aqui é o mesmo do homem que viveu há milhares de anos atrás, numa escassez total de alimento. Come quando dá, o que aparecer, assim por diante. Hoje, eu puxo uma coisa aqui da minha mochila, pego ali e tal, sempre tem comida. Então, a abundância é um evento relativamente recente na sociedade. Talvez de 100 anos para cá, algo por aí. Meu pai, na infância dele, ele não tinha tudo que eu tinha. Ele falou, pô, comia chocolate uma vez por ano quando alguém dava, sabe assim? Era outro rolê. E aí que começaram a perceber. E a gente começou a se alimentar mais, com mais frequência. Alimentos multiprocessados, que a densidade de calorias é muito maior. Então, essa mudança toda... Que colocar o máximo de prazer ali no menor espaço palatáveis. Todas essas palavras a gente escuta muito. Mas é isso, são alimentos extremamente saborosos, que provocam craving, que o cara fala, nossa, eu quero comer mais e tudo mais. E aí começou o quê? A ter uma mudança, que foi uma mudança que foi percebida, principalmente na população americana dos anos 20, 30 para cá, né? Que foi um ganho de peso importante. Tanto que tem várias fotos de Nova York da década de 20. Quase ninguém era obeso. Eu, tive o privilégio de ir pro Japão ano passado. E, cara, lá não tem pessoas obesas. Olha, não tem. Você anda na rua, é 5% no máximo, sabe? Então, assim, cara, é muito interessante. É muito louco isso, porque... antes de trazer especialistas que falam sobre o tema de longevidade, falam sobre o tema de obesidade e tudo mais... Eu não tinha a percepção de que tava algo realmente quase que uma epidemia, assim, global desse aumento, né? E até as pessoas que convivem no meu meio, assim, no ambiente, são poucos que ficam acima do peso. A gente se preocupa com a saúde. Sim. Aí eu fiz um cruzeiro esse mês agora, no começo do ano. E, cara, eu acho que 90% das pessoas ali estavam acima do peso. Então, e assim, não era pouco acima do peso. Não, a estatística nossa agora... Cara, todo mundo, quase. Cara, para 2000... Você vai no centro de São Paulo, você vê mais volume de gente, você vai encontrar. Para 2025, a estimativa é que algo em torno de 60% da população americana seja obesa ou /sobrepeso, tá? A população do estado de São Paulo, principalmente de uma cidade como São Paulo, que é essa região que a gente vive, ela acompanha muito o comportamento americano, né? E aqui a gente vê a mesma coisa, cara. Se andar na rua, você vai ver. Lógico, vou no Parque do Ibirapuera. Aí você vai ver uma incidência muito menor, tá? Isso, infelizmente, tem afetado as classes sociais menos favorecidas, porque os alimentos hiperpalatáveis, sei lá o que, são mais baratos. Tipo, você comprar umas castanhas, uma coisa mais... um iogurte, é mais caro do que um pacote de uma bolacha recheada, enfim. Então... Hoje a gente tem visto muita criança acima do peso. Então, isso é preocupante, tá? Mais da metade da população acima do peso. Isso vai gerar já gera nos Estados Unidos um problemaço de saúde lá para eles e para a gente também, que a gente vai acompanhar essa tendência. Mas, pois bem, a gente começa... o nosso corpo ele foi feito para armazenar. Então, não saberia quando eu ia comer a próxima vez. Então, quando a gente come... O alimento entra, é absorvido, vai ser todo ali processado e vão surgir, por exemplo, as moléculas de glicose que vão estar circulando. Isso é absorvido pelas nossas células e quem que é o principal maestro de fazer com que elas sejam absorvidas? A insulina, né? Um hormônio produzido ali no pâncreas
que ele vai favorecer a vinda de pequenos portais aqui na superfície da célula, que chama GLUT4, e por deles vai passar ali a glicose para dentro. Então, ele é um abridor de portas ali para a glicose entrar nas células. Acontece que, quando a gente está com excesso de calorias e de energia, vamos dizer assim, o nosso corpo vai falar, olha, além de botar dentro da célula, vamos armazenar. Qual que é a principal forma de armazenar? Gordura, né? Então, ele vai ser convertido a gordura inicialmente perifericamente, debaixo dos tecidos da pele, que é aquela gordura que todo mundo vê, né? Aqui na barriga. Aí são vários e vários jeitos de reter, né? Tem gente que é mais no braço, pernas, enfim. Isso chega um momento que vence esses centros de reserva natural e aí você começa a acumular também em lugares que não é para você ter gordura. No fígado, ao redor dos órgãos internos, dentro do abdômen. Eu que opero muito abdômen, cara, você abre tem películas grossas assim de gordura dentro das pessoas, sabe? Você fala, olha que é um excesso energético, vamos dizer, total, que está estocado aqui, tá? E aí o que acontece? Você pensar que por uma mesma... Porque o que acontece? As células, elas vão crescendo e dividindo? Basicamente não. Elas basicamente vão crescendo e armazenando gordura dentro delas. Então, você imaginar que um determinado volume recebia um suprimento sanguíneo, esse mesmo volume esse suprimento sanguíneo vai começar a ser para um volume muito maior. Então, você vai ter uma célula desse tamanho mesmo, um grupo de células desse tamanho e um suprimento igual. A circulação passa a ser um pouquinho menos eficiente do que era. Uhum. E o meio ali pode sofrer bastante e começar a sentir como se fosse uma falta de circulação, uma hipóxia relativa, tá? Isso gera impulsos de inflamação. Fala, olha, algo está acontecendo, tem um tecido morrendo aqui. Começa a liberar várias coisas, entre elas a interleucina 1, 6, fator de necrose tumoral, que apesar desse nome não tem a ver com tumor, enfim... Vários e vários mediadores de inflamação muito importantes. E isso começa a gerar a tão famosa inflamação crônica. Então, no corpo todo, esses depósitos de gordura estão gerando pequenas quantidades de mediadores inflamatórios, né? Isso, o que vai acontecer com o nosso sistema imune? É o tempo inteiro um alarme soando. Então, vamos supor que a gente está aqui gravando aqui no seu estúdio e alguém bate na porta. Você fala, opa, vamos interromper, vamos ver o que é. Você vai lá abrir. Se toda hora tem uma batidinha, uma hora você vai parar de responder. É mais ou menos o que acontece com o nosso sistema imune. Chega uma hora, lembra que a gente falou que ele era importante no combate de um tumor, por exemplo? Uhum. Chega uma hora que isso vai tapeando o sistema imune. O sistema imune é tão alertado, tão frequentemente, que uma hora ele fala, não vou responder mais. Basicamente, é mais ou menos essa ideia. Então, por isso que a inflamação crônica e baixa, porque lembrar que essa inflamação não é uma inflamação tipo uma dor de garganta, uma gripe que te derruba, que do nada você vai ficar muito ruim. Ela é muito baixinha, só que contínua. Então, ela vai driblando o seu sistema imune. Talvez esse seja um dos principais mecanismos do porquê que a obesidade, meio que tapeando ali o seu sistema imune, vai favorecer o desenvolvimento de cânceres. Caramba. A segunda parte é que essa insulina constantemente alta, toda hora você está comendo, o pâncreas respondendo. Chega uma hora que você vai gerar uma coisa que chama resistência à ação da insulina. Você vê também muito em redes sociais, resistência insulínica. Que é basicamente isso, essa perda da capacidade de responder ao estímulo. O estímulo a todo momento. Então, ele para de responder. Só que a insulina, ela é um hormônio anabólico. Ela faz crescimento da gente. Então, tinha até pessoas que, nas antigas, assim, de bodybuilders, às vezes faziam esquemas com esteroides mais insulínicos, que era uma coisa muito antiga, mas faziam para também crescer mais e tal. Ela é um hormônio que a gente chama de anabólico. Então, ela vai fazer as coisas se desenvolverem e crescerem. E ela, no fígado, tem uma ação de fazer com que o fígado secrete o tal do IGF-1, que é o fator parecido com insulina, né? Insulin-like growth factor, tipo 1. Então, esse IGF-1 ele é muito importante para a gente, para várias coisas, tá? Para regeneração, por exemplo, você fez um bom treino, sei lá o quê, ele participa da regeneração, ele é mais secretado às vezes à noite, tem todas essas coisas assim, junto com os hormônios de crescimento e tal. Mas aí você pega esse caldeirão de inflamação crônica com o sistema imune tapeado, associado a essa insulina que faz as coisas crescerem, ao IGF-1 que faz as coisas crescerem,
as coisas podem incluir tumores. Então, também pode ser um caldeirão para uma lesãozinha que estava ali começando a se desenvolver mais. Então, a principal teoria de obesidade e a relação com câncer é essa, dessas duas frentes de ataque que a gente tem e muito relacionado com a questão da insulina. Nossa, cara, me assustou um pouco você ter falado que apenas 20% ali das pessoas que você vê ali na mesa estão... E não é exagero, cara, não é exagero. Porque principalmente os tipos de tumores que a gente opera ali, né, é um fator... As mulheres, infelizmente, sofrem mais, porque a obesidade traz mais tipos de tumores para ela, né? Isso a gente não sabe, mas, por exemplo, um tumor de endométrio, que é o revestimento interno do útero, ele é altamente relacionado com obesidade. Então, tanto que você colocar qualquer das listas que falam, fatores de risco para isso, a obesidade vai estar em primeiro. Então, tem relação, não é viagem, não é, o pessoal está tratando esse tema com preconceito, isso aqui. Não, cara, é uma condição de saúde pública que a gente tem que vigiar. A gente está deixando as nossas crianças irem por esse caminho, assim, e isso vai gerar muito, muito problema. Então, ter uma coisa que chegou no patamar do cigarro de problema, numa população que metade da população está acima do peso, então você vê a dimensão disso. Pensa se assim, a gente continuar dessa forma, do jeito que está aumentando, daqui 50 anos, quanto que isso não vai cortar para a saúde pública, mas, assim, ou coisa do tipo? Vai ter mais casos, sabe? E lembrar que isso a gente está falando de câncer, sem falar do diabetes, sem falar do infarto, sem falar do AVC e tudo mais.